avançamos para a terça-feira, onde vamos considerar aqui o poder do exemplo. Irmãos, por que Caleb insistiu em pedir a montanha ao Senhor? Que lugar era esse? Era antigamente chamado Kiriat Arba. Veja que Sara, de acordo com Gênesis 23, morreu nesse lugar. Abraão havia peregrinado nesse lugar, ela veio chamar-se Hebron. E este lugar era um lugar onde habitavam os filhos dos gigantes. Irmãos, olha que significativo isso. O próprio Caleb, ele declarou explicitamente o motivo da sua escolha. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. De acordo com Josué capítulo 11 e versículo 12. Estes gigantes foram os responsáveis principais e as cidades fortificadas para o temor, para o medo, para a covardia dos 10 espias. Ao insistir Caleb para que ele tomasse aquele monte que era habitado por estes filhos de gigantes, por esses descendentes de gigantes, ele queria tomar esse refúgio dos gigantes para que ele demonstrasse mais uma vez e comprovasse que para Deus não há impossíveis. Golias, com quem Davi lutou, ele era um desses descendentes que estava restrito ali à cidade de Gate, mas Caleb, só para a gente ter uma ideia, Golias media quase 3 metros de altura e Caleb queria conquistar um dos pontos mais desafiadores da terra prometida, porque Caleb, aos 85 anos, queria demonstrar com este pedido que pelo menos 3 coisas. Primeiro, inspirar fé na nova geração. Segundo, provar que a sua geração estava errada quando recuou de medo e covardia. E terceiro, exaltar o nome de Deus. Olha que 3 objetivos para insistir. E entre esses, inspirar fé na nova geração, podemos considerar que ele foi bem sucedido nisto, porque a sua filha, não é? Axa, é aqui mencionado no capítulo 15, versículo 16, que é tratando o poder do exemplo aqui na lição da terça-feira, nos diz que Caleb ofereceu a sua filha Axa em casamento àquele que conseguisse conquistar Debir, cidade que havia se chamado Kiriat Sefer. E Otoniel, seu sobrinho, tomou a cidade, motivado pelo exemplo e, quem sabe, pela bela Axa, não é? E essa história é significativa porque a coragem de Caleb foi transmitida para a nova geração. A fé, coragem e disposição de Caleb. Além disso, mostra também que a nova geração dos israelitas estava seguindo os exemplos dos gigantes da fé, Josué e Caleb. Enquanto a geração mais velha estava encerrando um ciclo, encerrando o seu ministério, havia um novo grupo despontando. Irmãos, e como é salutar esta mescla dos mais velhos com os mais novos, vivendo em harmonia, não em guetos separados, não em brigas pelo conflito de gerações, mas em harmonia, sem a ranzinzice dos velhos e sem a rebeldia dos mais novos, mas cada um cedendo um pouquinho. É possível fazer isso e criar uma geração que, inspirada pelo exemplo dos mais velhos, avance, que receba o bastão e avance nesta corrida de fé. A atitude de Axa, de ir ao seu pai e pedir um campo melhor, também encorajada pelo marido, expressa a mesma fé, diz o Dr. Barna, e determinação que seu pai havia demonstrado. Olha que interessante. Com ousadia, ela segue o exemplo do seu pai ao reivindicar a promessa de possuir aquela terra. De fato, irmãos, a terra era um presente de Deus para aquele povo. O plano de Deus, inicialmente, já mencionamos isso, Deus entregaria aquela terra sem que eles precisassem pegarem armas, mas eles teriam que tomar posse da terra, eles teriam que trabalhar essa terra, trabalhar as cidades, cuidar daquilo que estavam recebendo. Então Deus havia reservado, porque era o plano de Deus, instalar ali o seu povo, um povo que fosse fiel à aliança, para que a partir desse ponto a mensagem do Deus vivo fosse espalhada para todo mundo. Israel foi chamado para ser esse porta-voz. Não eram exclusivos das bênçãos de Deus, mas eram privilegiados em possuir
a bênção da aliança, a bênção do conhecimento primeiro, mas não sentar em cima do conhecimento, como nós dizemos, mas sim viver e transmitir esta mensagem. E meus queridos irmãos, é isso que Deus espera que façamos hoje. Deus não espera que nós sentemos em cima das verdades que nós precisamos ter, que nós amamos possuir, mas Ele espera que nós vivamos por esta verdade, que nós defendamos esta verdade presente, e nós preguemos com amor, com carinho, com dedicação, esta mensagem poderosa de salvação que não é exclusiva dos adventistas, ela foi dada por Deus a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Temos sido nós fiéis na transmissão desta mensagem. Com este pensamento, com este desafio, com esta reflexão, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira.